Estamos aqui para mais um auxílio EBD. Vamos estar analisando mais um texto da Escola Bíblica, o texto de referência da Escola Dominical. O texto proposto aqui é de Colossenses capítulo 2, nós estamos aí do versículo 8 até o versículo 23. A revista ela coloca poucos versículos devido à questão de espaço, né, para facilitar aí a leitura e o objetivo proposto por ela. Então, o objetivo da lição, número 4 da editora Betel, como ele mesmo afirma na introdução, é demonstrar que é possível a restauração total do ser humano pelo poder de Jesus Cristo. Ou seja, que a morte de Jesus foi suficiente para libertar o homem de todo o pecado. Então, vamos fazer uma análise aqui do texto. Você pode olhar aqui, no versículo 8. Vamos começar pelo versículo 8. Se você der uma observada em todo o texto, você vai observar que o versículo 8, ele fala da situação, do contexto, que estava acontecendo ali para Paulo dizer as palavras que vêm posteriormente. Do versículo 8 até o versículo 10, você tem, onde ele fala aí sobre a divindade de Cristo. Do versículo 11 até o versículo 15, nós temos aí aonde ele expõe o texto, onde Paulo defende que a morte de Cristo foi suficiente para nos libertar do poder do pecado. E, posteriormente, ele coloca aí, vem a questão prática, onde ele fala o próprio título da Bíblia, da atualizada, ele fala sobre o cerimonialismo, soma das coisas futuras, onde ele mostra, Paulo vai colocar que Cristo é essência, enquanto o cerimonialismo era simplesmente sombra. E no último, ele vai falar que a obediência a essas práticas, o próprio título aí da Bíblia diz, ela não vence o pecado, porque somente podemos obter restauração ou a libertação em Cristo. Vou colocar aqui, em Cristo. Assim. Em Cristo. Porque somente obtemos restauração em Cristo. Então, você que vai trabalhar a escola dominical, eu proponho que você olhe esse texto, essas divisões aí do texto, e você trabalhe em cima dessas divisões, com o foco da revista. A revista propõe, o objetivo dela, como diz aí, é mostrar, como diz na introdução, que é possível a restauração total do ser humano, visto que o poder de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, possibilitou essa libertação. Então, voltando aqui ao texto, Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, confiando em tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, aqui é o momento em que você vai contextualizar, criar o contexto. Você tem que levantar a seguinte interrogação: que filosofias são essas? Que vãs sutilezas são essas? Isso vai levar você ao pano de fundo. Se você pesquisar aí no comentário bíblico, o aspecto ali da introdução do livro de Colossenses, você vai encontrar ali informações sobre isso. Eu posso aqui adiantar para você que estava acontecendo na igreja, do contexto ali, a igreja de Colosso, era que algumas ideias eram ensinadas, que Paulo chama de tradição de homem, redimento do mundo, ensinado que era possível o homem libertar a sua alma das mazelas do pecado apenas explorando o seu corpo físico, a matéria, visto que a exploração desses prazeres libertaria a sua alma. Isso era uma das filosofias ensinadas, que posteriormente veio chamar aí de gnosticismo, muitusismo. Mas essa palavra ela é muito mais para cá do segundo, terceiro século, no método de Paulo, isso não era a ideia. Então, o pensamento era ele, é o pano de fundo que você precisa explorar. O outro lado é que outros, opostamente a isso, né? Tem aqueles que defendiam aí o lascivismo, né?
Já tinha outro que defendia o ascetismo, que deveria ter total controle do corpo, das práticas de vida, para ter aí a libertação da alma, o autocontrole, o ascetismo, as práticas religiosas, isso daria a libertação do todo pecaminoso. Então, Paulo vem mostrar nesse texto que Cristo, para aquela igreja, ele foi suficiente, era suficiente. A morte de Cristo é suficiente. Então, quando Paulo mostra o contexto da situação aí, que você deve pesquisar mais, Paulo vem com outro ponto. Por quanto? Ou seja, por que os crentes não deveriam deixar que ninguém vos enganasse, enredasse ali com filosofias, com essas tradições que eu acabei de dizer. Por quê? Porque Cristo é a divindade. Porquanto, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus ou da divindade. Também nele está aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, o que Paulo defende aí? Que ele defende a divindade de Cristo, porque Cristo é a divindade. O Paulo chama a atenção dessa igreja para a divindade de Cristo, que é um ponto que você deve enfatizar aí, mostrar o que Paulo quis mostrar para aquela igreja era a divindade de Cristo, mostrar que Cristo era divino, ele era o cabeça de tudo, principado e potestade, ele é a plenitude da divindade. Depois que Paulo mostra isso, que você deve enfatizar, argumentar, Paulo vem dizendo aqui o efeito, né, dele ser Deus, de ser a divindade, o que é que ele fez por nós com relação aí à libertação do pecado, do corpo e todo o ser humano do pecado. E eu coloco aí, por que Cristo não libertou do poder do pecado? O que Paulo diz? Porque nele, ou seja, nessa divindade, foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Observe que Paulo usa uma linguagem que era entendida por eles, judaica, do Antigo Testamento, e a circuncisão era um meio visível, ou uma prática visível, pública, de que essa pessoa estava entrando ou aderindo aí ao judaísmo. E Paulo usa essa figura dizendo que os crentes ali foram circuncidados em Cristo, que ele vai usar aí, para complementar isso, a figura do batismo, por exemplo. Versículo 12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, o qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé. Então, Paulo usa esse simbolismo, tanto o ato da circuncisão como do batismo, de ser batizado em Cristo, no sentido de que a morte do Senhor, a morte de Jesus Cristo, no ato da sua morte, ele nos libertou do poder do pecado, e aquele ato visível, aquele ato foi suficiente para nos dar uma nova vida e nos libertar em Cristo. E ele vai usar essas figuras de batismo como uma evidência pública, histórica e concreta do ato de Cristo em nos libertar do poder do pecado, ou nos dar a restauração. Então, ele vai defender aí, se você observar, ele vai defender que a morte de Cristo ela foi suficiente para nos libertar do poder do pecado. Olha o que ele diz. E vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Ou seja, você estava morto, foi dado vida com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou seja, não era necessário nem o lascivismo, a exploração dos desejos, nem o ascetismo. Uma vez que Cristo, a morte de Cristo, ela nos libertou ou foi capaz de nos perdoar de todos os nossos delitos. Ou seja, essa é a ideia de suficiência. Ou seja, é que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Não existia nada que aquela igreja lhe pudesse fazer como um complemento para ficar livre do poder do pecado. Ele diz, versículo 14, tendo cancelado o escrito da dívida, e lá embaixo, removeu inteiramente. Coloquei de vermelho para você verificar. Então, aí é onde o Paulo desenvolve as ideias, aí que Paulo fundamenta que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela veio restaurar todo o ser humano completamente, não precisa nada, nem parte alguma do ser humano,
que necessitasse de qualquer prática nossa, ação nossa, nenhuma atitude nossa, nada, seja ela do aspecto físico, seja ela do aspecto espiritual, nenhuma atitude ou prática nossa, seja de qualquer âmbito, somente religioso, ela seria como um complemento. E Paulo diz, quando Paulo diz, ninguém vos engane, Paulo está dizendo que quando aquela igreja começa a dar ouvido e querer utilizar desses meios, tanto do lascivismo como do ascetismo, com o propósito de se livrar do pecado, obter a restauração do pecado, ele estava aí colocando, limitando a morte de Cristo. Ou seja, como se a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, não fosse suficiente. É como se fosse um complemento a isso. A morte de Cristo não foi suficiente para nos libertar. Então, precisaria que ele fizesse algo mais. Então, acho que é aí que o professor tem que focar bem. Esse algo mais, ele é muito presente, atual nas nossas igrejas, principalmente no meio do neopentecostalismo. No momento que a gente precisa frisar bem, onde tem se criado e inventado muita coisa como um complemento, como se a morte de Cristo não fosse suficiente. Então, depois que Paulo fundamenta as suas ideias, defende a sua doutrina, o que ele quer dizer, dizendo que Cristo triunfou por nós na cruz, nos nós que nós fizemos por ele, aí vem as questões práticas. A própria Bíblia traz aí, fala sobre o cerimonialismo. É a sombra das coisas futuras. Olha o que Paulo diz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, de comida ou bebida, dia de festa, ou lua nova ou sábado. Por quê que ele está dizendo isso? Porque, aqui, ó, conjunção explicativa, tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Observe que, por que os irmãos não deveriam seguir nem o ascetismo, nem o lascivismo? Por quê? Porque do âmbito ascético, essas exigências, esses imperativos, todas essas práticas cerimoniais, inclusive aí o sábado, eles apontavam para Cristo. Então, Cristo era a essência deles. Uma vez que Cristo veio, eles não são mais necessários. Porque enquanto as sombras apontavam para ele, quando ele chega, ele passa a ser a essência e a realidade das coisas que apontavam. Então, o cerimonialismo, ele era somente sombra das coisas futuras, como o próprio título da revista mostra. Então, é bom que você frise isso, é uma parte que Paulo aplica isso aí, que essa questão do julgar, essa questão das práticas aí, elas seriam, simplesmente, elas apontavam para Cristo. Ele diz, ó, ninguém vos julgue, aí depois no 18, ninguém vos faça ato contra vocês, e a explicação está lá no meio. Por quê? Porque isso era sombra. Querer voltar a essas coisas, de certa forma, Paulo está dizendo aí, não perceber, fazer vista grossa para a realidade que está diante deles, que é Cristo, que é maior daquilo que seria simplesmente sombra. É isso que Paulo chama a atenção. Você já está diante de vocês a realidade, que é Cristo. Então, não há necessidade de vocês viver mais nessas práticas cerimoniais, ou seja, as leis cerimoniais, elas cessaram a se cumprir em Cristo. E, por último, na parte bem prática mesmo, Paulo fala, o título da revista da Bíblia diz aí, a obediência às tais práticas não vence o pecado. E eu coloco aí, porque somente obtemos a restauração, a libertação em Cristo. Então, Paulo conclui, aí eu coloco de vermelho lá embaixo, que essas práticas religiosas não têm valor algum contra a sensualidade, ou seja, com qualquer algo pecaminoso. As práticas, observar as práticas religiosas, tanto o ascetismo como o lascivismo, essas coisas elas não vencem o pecado. Essas práticas não habilitam, não dá condição do homem vencer o pecado. Então, isso é fechar muito bem a lição, mostrar que qualquer ação do homem em levar uma vida ascética, em explorar o seu corpo, e não faça ele ou aquilo outro, deixe disso, desse, daquilo, todas essas regras, principalmente do cunho religioso, isso não possibilita, não capacita o homem a vencer o pecado. O que vai capacitar ele vencer o pecado é a morte de Cristo. Morte e ressurreição de Cristo
Morremos com ele, ressuscitamos com ele. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi suficiente e basta, e o bastante para nos libertar de todo o poder do pecado e agora possamos ter uma nova vida em Cristo, um novo viver em Cristo. Então, Paulo deixa bem claro aí para a igreja de Colossenses a suficiência de Cristo para restaurar o homem como todo. Que Deus e Cristo os abençoe. Espero ter ajudado.